Bom dia, oitavo ano, nossa segunda aula de História nessa terceira semana do mês de setembro. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na aula de ontem, a página 12 do nosso livro de atividades. Então nós teremos esse fragmento comentando a respeito da Constituição outorgada no ano de 1824, a primeira do nosso país. Dizia assim: determinava a Constituição em seu artigo 123 que durante a menoridade do monarca o império seria governado por uma regência, a qual a essa regência deveria pertencer o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Não havendo parente em tais condições, um parente próximo do imperador que renunciou e maior de 25 anos, como era o caso de Dom Pedro II, menor no caso, né? Ele tinha apenas 5 anos, então a Assembleia Geral deveria designar uma regência de 3 membros, dos quais o mais velho seria o presidente. E aí nós já adiantamos, na leitura desse fragmento, por que esse período, a partir do ano de 1831, ficou sendo chamado de período regencial, ou de regência, porque o Brasil ficou sendo governado por governantes com o nome de regentes. Tivemos primeiramente, a gente vai ver mais detalhadamente no assunto, uma regência provisória, depois uma regência permanente e por último ali tivemos uma regência una. Inicialmente era um governo de 3 pessoas, até que o Dom Pedro II alcançasse uma certa idade compatível ao governo, e depois essa regência passou para a mão de uma só pessoa. Então, muito fácil a pergunta sobre o fragmento que lemos. Aí nessa primeira questão, assinale os elementos históricos que são possíveis de serem identificados por meio dessa leitura. Ou seja, quais são os elementos históricos que estão presentes nesse texto aí? Fala do Arquivo Nacional? Não. Fala da regência trina? Sim. Não fala do ato adicional, que a gente ainda vai comentar. Não fala do Código de Processo Criminal, que também ainda vamos comentar, mas fala sim da regência trina e da Constituição de 1824. O fragmento apresenta esses 2 elementos, de modo que a gente deveria marcar aí na página 12 do nosso livro de atividades o segundo e o quinto último parênteses. Confira aí no seu livro de atividades, página 12. Feita a correção, nós voltamos lá de onde paramos ontem, a página 17 do nosso livro didático. Como esse assunto é muito pertinente à história do nosso país, a gente não vai avançar muito, porque vamos dar preferência às nossas aulas pelo Zoom, naquela interação, para podermos aprofundar bem esse conteúdo que diz respeito ao nosso país. Como foi essa política e a economia no período regencial? Então, como já dissemos, vocês já sabem, não é novidade, conforme previsto na primeira Constituição, na primeira lei dada ao Brasil, lá no primeiro reinado, na ausência do imperador e na impossibilidade do herdeiro assumir, o Brasil deveria ser governado aí a 3 governantes provisórios, chamados de regentes. Em 31, quando Dom Pedro ele abdica, renuncia, seu filho, Dom Pedro II, tem apenas 5 anos de idade, isso não é novidade para vocês, de maneira que esse período regencial vai ser marcado por violência e incertezas na história do nosso Brasil. Também na aula de ontem nós mencionávamos a palavra crise, outra coisa que marcou o período regencial, que vai de 31 ao ano de 40, 9 anos, portanto. Com a abdicação de Dom Pedro I, foi instituída primeiramente uma regência trina provisória, formada pelos senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, importante político da história imperial do Brasil, José Joaquim Carneiro de Campos, além do terceiro brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Permaneceram no poder até junho. Se você lembra das aulas passadas, a renúncia do imperador Dom Pedro I, cuja cena aparece no livro, na página 13 do nosso livro didático, onde ele recebe para assinar. A gente havia dito, quando gravamos aquele vídeo aula, que o Dom Pedro I estava entregando a sua carta de renúncia. Fazendo a correção, ele não está entregando, ele está recebendo a carta de renúncia. Portanto, aí na página 13 do livro didático, ele é esse que está a receber
a carta de renúncia para assinar e voltar para a Europa cuidar da sua vida. Então, após ele renunciar, esses são os 3 provisoriamente que assumem. Então, essa renúncia acontece em abril, os 3 regentes provisórios permanecem até junho daquele ano, portanto, um pouco mais de mais ou menos 2 meses. Em junho daquele mesmo ano, são realizadas eleições para a escolha de uma regência trina permanente que deveria governar por 4 anos. E aí, a Câmara dos Deputados que era quem deveria fazer essa escolha dos 3 regentes que governariam por 4 anos o Brasil. É claro que, ao final desses 4 anos, o Dom Pedro II ainda seria uma criança de 9 anos de idade. Seria preciso escolher um segundo grupo de regentes, né, ou um segundo trio, melhor dizendo, para ser mais específico. Da Câmara dos Deputados é quem deveria fazer essa eleição, essa escolha, só que aí tinha um impasse. A Câmara dos Deputados estava aí dividida em 3 partidos. O partido dos Caramurus, que eram os restauradores. Quem eram esses? Era o grupo identificado com os interesses do Partido Português do Primeiro Reinado. Veja, ele menciona aí o Partido Português no Primeiro Reinado. Então seria bom a gente dar uma pausa aqui e relembrar. Eu preparei aqui um esquemazinho para vocês, para a gente poder relembrar, ao criar o Brasil, ao proclamar a independência do Brasil, separando-o de Portugal, quem foram os partidos políticos que dominaram o cenário político brasileiro no Primeiro Reinado. Então, no Primeiro Reinado, no governo de Dom Pedro I, nós tínhamos os seguintes partidos políticos. Nós tínhamos o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro era formado por pessoas mais liberais. Já o Partido Português era formado por pessoas de um caráter mais conservador, manter as coisas como estavam. Já o Partido Brasileiro queriam fazer progressos, liberando cada vez mais. E entre o Partido Brasileiro haviam aqueles, inclusive, que cogitavam a ideia de uma república, substituir o imperador por um presidente. No Partido Brasileiro, eles desejavam maior autonomia, mais liberdade para as diversas regiões do Império Brasileiro, das províncias. Já o Partido Português desejava manter um governo centralizado na figura do imperador. Então, não é novidade dizermos que esse Partido Português, desejando um governo mais centralizado na figura do imperador, apoiava um 4º poder da Constituição, que era o poder moderador. Já o Partido Brasileiro dizia e defendia que os presidentes de cada região, era assim que se chamava o que hoje são os governadores dos estados, na época se chamavam os presidentes das províncias, os presidentes provinciais. Então, o Partido Brasileiro, ao contrário do Partido Português, que defendia e era simpatizante do poder moderador centralizado na figura do imperador, o Partido Brasileiro defendia que os presidentes de cada região, os presidentes provinciais, eles próprios deveriam organizar a sua política local e não esperar as decisões vindas do imperador, vindas da corte do Rio de Janeiro. Também o Partido Brasileiro, ele era a predominância na Assembleia Constituinte em 1824, aquele grupo de políticos, de deputados que estavam ali para organizar a primeira Constituição. São eles que vão elaborar, a maioria deles que vai elaborar aquela Constituição de caráter liberal que não vai agradar a pessoa do imperador Dom Pedro I, que manda fechar o Congresso, manda dissolver a Assembleia Constituinte, manda acabar com aquela reunião e encomenda ao Partido Português, é eles que vão elaborar a Constituição de caráter centralizador e conservador, que vai ser imposta, outorgada no ano de 1824. Então aqui a gente relembrou os 2 partidos que predominaram durante a época do Primeiro Reinado e o perfil de cada um. Relembrando esses partidos, na época da regência já havíamos uma 3ª divisão. Então tínhamos os Caramurus, que eram chamados de restauradores. Esse grupo era o que no Primeiro Reinado seria identificado como o Partido Português, formado por altos funcionários da corte, da administração pública, e ricos comerciantes que desejavam o retorno de Dom Pedro I da Europa de volta ao Brasil e um governo centralizado nas mãos de Dom Pedro I.
Ali no meio intermediando nós tínhamos os liberais moderados, apelidados de chimangos. Era o grupo formado principalmente por ricos proprietários de terras e intelectuais. Defendia também a centralização, como o Partido Restaurador. A diferença é que para o Partido Liberal Moderado, independia quem estivesse no poder, se era o imperador, se era o monarca, se era o presidente ou se era a regência, desde que o comando do Império Brasileiro estivesse centralizado ali na sede, que era o Rio de Janeiro. A fim de se garantir a integridade do território brasileiro e a manutenção da ordem social, todas as ordens deveriam ser obedecidas e advindas da corte no Rio de Janeiro. No extremo dos restauradores, se os restauradores queriam de volta a figura do Dom Pedro I, os liberais exaltados, apelidados de farroupilhas, era o grupo formado por proprietários de terra. Você percebe que esse grupo dos proprietários de terra, eles predominam nos três partidos. E além dos proprietários de terra, os liberais exaltados eram formados por membros das camadas médias. As posições dentro desse grupo variavam muito. Alguns até desejavam uma monarquia federativa, que permanecesse o imperador, que permanecesse o monarca, desde que as províncias, as regiões, as federações, é outro nome que se dá também para essas regiões, tivessem uma certa autonomia, ou seja, um governo descentralizado. Outros, dentro dos liberais exaltados, defendiam até a substituição da monarquia pela república. Dito essa divisão, para casa, pois como dissemos, não vamos avançar muito, pois vamos dar prioridade às aulas presenciais pelo Zoom, para ter uma maior interação, maior explicação, já que esse assunto diz totalmente, diretamente a história do nosso país. Então, para casa, vocês vão responder somente o segundo e o terceiro da página 13 de atividades, somente o segundo e o terceiro. Então, procura tirar a foto na horizontal, pegando só a parte de cima, onde temos o segundo e o terceiro quesito da página 13 de atividades. Esperamos até o meio-dia da sexta-feira o segundo e o terceiro da página 13 de atividades. Bom restante de terça, bom restante de semana.